Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de português e hoje vamos iniciar realizando a correção das atividades da aula anterior sobre graus do adjetivo. Para você acompanhar essa aula e a correção, pegue a sua apostila na página 88 e vamos fazer então a correção que está na página 89. Então, na atividade número 1 está dizendo assim: escreva as frases e os adjetivos no grau superlativo, absoluto, analítico. O grau superlativo, absoluto, analítico é aquele que a gente acrescenta uma palavra para que ela fique com grau superior ao máximo. Então, vamos lá? Na frase está assim: mamãe é carinhosa. Você precisa colocar: mamãe é muito carinhosa. Antônio é um cantor popular. Antônio é um cantor muito popular. Então a gente acrescenta o muito para que ela se torne um grau mais elevado. José e Pedro são inteligentes. José e Pedro são muito inteligentes, certo? Então, agora, na atividade número 2, deixa eu apagar aqui. Na atividade número 2, está dizendo para escrever as frases colocando os adjetivos no grau superlativo, absoluto, analítico e no sintético. Então, Vera é uma garota gentil. No analítico vai ficar: Vera é uma garota muito gentil. E no sintético vai ficar: Vera é uma garota muito gentilíssima. Então, no superlativo analítico vai ficar muito gentil. E no sintético, gentilíssima. É uma garota gentilíssima. Certo? Na próxima frase, este gato está fraco. Então, este gato está muito fraco. No analítico sintético, ele está fraquíssimo. Certo? Na letra C, André é amigo de Carla. Então, André é muito amigo de Carla. Muito amigo. E no sintético, André é amicíssimo. Amicíssimo. Amicíssimo de Carla. Então, vamos lá agora para a atividade número 3. Na atividade número 3 está dizendo assim: sublinhe os adjetivos das frases e identifique em que grau elas se encontram. Maria é tão bonita quanto Carolina. Então, ele está no grau comparativo de igualdade. Aquela blusa é de tamanho maior que o meu. Está no comparativo de superioridade. Então, comparativo de superioridade. Certo? A sala é menor do que o quarto. Então, está no comparativo de inferioridade. Na atividade número 4 está dizendo assim:
Escreva os adjetivos no grau superlativo, absoluto, sintético. Se for necessário, consulte o dicionário. Vamos lá? Então, a primeira palavra é muito difícil. Ela vai ficar muito difícil, dificílimo. Dificílimo. Muito fraco, fraquíssimo. Muito grato, gratíssimo. Muito bom, então ela pode ser ótimo ou boníssimo. Então essas foram as correções das atividades. Agora a gente vai fazer a atividade do texto 2. Vamos lá? Bom, agora a gente vai fazer a atividade do texto 2, que é uma charge. Então vamos lá. Aqui está dizendo assim: observe a imagem abaixo, o que o conto de fadas ela se remete. A gente lembra que quem conversava com o espelho era a madraça da Branca de Neve. Então, esse texto é sobre Branca de Neve e os 7 anões. Então, na charge está assim: espelho, espelho meu, existe nesse mundo alguém mais bela do que eu? Denis era um espelho muito sincero. Então, aí depois tem toda uma história. Então, aqui está dizendo que foi tiras de Glauber Tiras, disponível, então, aí na internet, desde o dia 22 de março de 2019. Então, conhecendo o texto, olhem só, que semelhanças é possível perceber entre a cena representada na imagem e o conto de fadas Branca de Neve e os 7 anões? E quais são as diferenças? Então, assim, olhando a imagem, podemos comparar ao conto Branca de Neve e os 7 anões e podemos ver quais as semelhanças e quais as diferenças. Na atividade número 2, vocês irão fazer que traços da fisionomia do espelho indicam a resposta negativa à pergunta da rainha. Então, observando o espelho, vocês vão dizer o que parece na fisionomia do espelho uma reação negativa. Na atividade número 3, releia a frase transcrita da charge. Denis era um espelho muito sincero. Que sentido essa frase tem no contexto da imagem? O que traz na imagem para que o espelho seja muito sincero? Neste contexto, a frase expressa humor ou seriedade? Então, quer dizer que essa charge foi feita para fazer as pessoas rirem com a cara do espelho ou que elas pensassem, fizessem uma reflexão, dramatizassem, né, essa seriedade do espelho. Será que foi essa a imagem que ele quis trazer? Bom, então vocês irão fazer essas atividades e na próxima aula, na nossa live, ou então na aula que nós realizarmos gravada, a gente vai fazer a correção deste texto, está bem? Então agora eu vou deixar alguns slides explicativos sobre numerais. Hoje vocês irão aprender sobre numeral. Definição: numeral é a palavra variável, porque ela muda de gênero e número, que indica a quantidade de elementos em um enunciado. Página 8, artigo 2º, bebês quíntuplos, metade da laranja, uma década. O numeral exprime número de ordem, múltiplo ou fração. Os numerais são classificados em cardinais, ordinais
multiplicativo, fracionário e coletivo. Os cardinais indicam quantidade: 1, 2, 3, 4, 5. Nesta sala de aula tem 40 alunos. Ordinais indicam ordem de sucessão: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No campeonato, nosso time ficou em quinto lugar. Então, é um número ordinal. Multiplicativo indicam multiplicação: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Minha tia tem o dobro da minha idade. E os fracionários indicam divisão: fração, meio, metade, um terço, um quarto. Então, todos os números que escrevemos que indicam fração são os números fracionários. Já se passou a metade da aula. Metade é um número fracionário. Os coletivos indicam o número exato de indivíduos que compõem um conjunto: uma dúzia, uma quinzena, um milhar, dezena, centena, par, década. Já disse uma dezena de vezes que sou inocente. O emprego dos numerais. Na indicação de séculos, reis, papas, capítulos de obra, usamos o ordinal até o 10. Por exemplo, século VII, Paulo VI. Então, o numeral ordinal, apenas até o 10º. E usa-se o cardinal acima de 10. Por exemplo, século XX, Luís XIV. Entenderam? O emprego dos numerais. Para designar leis, decretos e portarias, utiliza-se o ordinal até o 9º e cardinal de 10 em diante. Então, esse é de 1 a 9. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e vai até o decreto 9º, artigo 9º, até o 9º. A partir daí, então, fica artigo 10, decreto 23, artigo 71, decreto 25, certo? Então, na classificação fica assim: tenho 10 amigos íntimos. 10 é o número cardinal, ele indica quantidade. Sou o primeiro aluno da classe. Primeiro é o número ordinal, porque ele indica ordem. Tomei meio copo de leite. Ele é um número fracionário, meio, porque ele indica uma divisão. Comi o dobro do que devia. 2 vezes. Então, é um número multiplicativo. Indica multiplicação. Os numerais cardinais indicam especificamente uma quantidade geral. Então, 3 alunos passaram na USP. 3 é o número cardinal. Os números coletivos indicam um conjunto, uma quantidade específica apenas através de uma palavra. Uma dúzia de ovos, uma dupla de alunos. São números coletivos. Os fracionários indicam uma parte, um pedaço de um todo. Ele comeu 2/3 de uma maçã. Então, terços é o número fracionário. Numerais multiplicativos indicam um acréscimo à quantidade natural do substantivo. Havia o dobro de palavras, então o dobro é a quantidade natural do substantivo. Então, ele é um número multiplicativo. Os numerais ordinais, ele indicam uma sequência, uma ordem específica. Recebeu seu primeiro salário após um mês de trabalho duro. Então, primeiro é um número ordinal.
Os numerais cardinais, 1, 2 e as centenas a partir de 200, são flexionados em gênero. Por exemplo, um menino e 2 meninas foram premiados. Então, um menino está no gênero masculino e 2 está no gênero feminino. Uma menina e 2 meninos. Exportamos 500 quilos de minério, 500 gramas de presunto. Não se esqueçam, exportamos 500 toneladas de minério de ferro. Mas atenção, o numeral fracionário meio, ele concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. O horário do voo é 12:30. 12:30, que é a hora, metade de uma hora. O meio também significa um pouco, por isso ele é invariável. A menina estava meio insegura, então ela estava um pouco insegura. O fracionário, ele meio que concorda em gênero com o substantivo a que se refere. Comprou meio quilo de arroz. Comprou meia tonelada de arroz. Completou a corrida em 2 minutos e meio. 2 minutos e meio minuto. Completou a corrida em 2 horas e meia. 2 horas e meia hora. Vocês realizarão para casa a tarefa da página 92, atividade 1, atividade 2, atividade 3 e 4. E até a nossa próxima live. Tchau, tchau!